Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Vitor Barbosa, cofundador da Fincat, e estamos aqui começando o ano de 2025 com mais uma temporada do nosso bate-papo com fintechs, né? Esse ano, em breve, acho que a gente chega nos 100 episódios, estamos batendo quase os 90 agora, e para iniciar justamente os trabalhos desse ano, estou com um convidado bem especial aqui. Estou com o Pedro Albuquerque, ele que é cofundador e diretor de novos negócios na RPE, e ele vai ter bastante assunto bacana para a gente falar de pagamentos, esse ecossistema de pagamentos, também na questão de crédito, varejo. Com certeza vai ser um episódio para lá de especial. Pedro, primeiramente, muito obrigado aí por estar compartilhando um pouquinho da sua experiência conosco e queria pedir que você começasse se apresentando, falando um pouquinho mais de você para o nosso público. Então tá legal, Vitor. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou Pedro Henrique Albuquerque, sou natural de João Pessoa, na Paraíba. Moro em São Paulo aqui desde 2019. Vim para São Paulo primeiro por um desejo pessoal, né? Sempre tive interesse em vir para São Paulo, em morar em São Paulo. Muito movido pelo trabalho, né? Pela carreira de executivo que tenho trilhado aí. E sou pai de João Pedro, né? Eu sempre costumo dizer isso. Com certeza o meu maior projeto de vida, um filho de 2 anos. Vou fazer 36 anos agora em março, tenho 35, vou fazer 36. E sou um dos fundadores da RPE, né? Fui durante 9 anos, pouco mais de 9 anos, quase 10 anos, diretor de negócios na DOC, né? Passei por vários cargos, mas finalizei como diretor de negócios na DOC. A DOC é uma processadora, né, de mercado, bastante conhecida. Dentro da DOC havia uma unidade de negócio para tocar varejo, né, tocar toda a parte de processamento em varejo, que se chamava Connect na oportunidade. E há 3 anos atrás, pouco mais de 3 anos atrás, essa unidade de negócio ela se desmembrou da DOC, né, e seguimos aí carreira solo, a RPE. Ela é uma processadora, é um ecossistema de soluções financeiras, muito voltado para o mercado financeiro e ainda mais nichado para varejistas, né? Atualmente a gente tem uma estratégia aí para buscar um público fora do varejo, mas o nosso grande volume está em varejistas, né? São 70 varejistas, todos com a característica de oferecer uma ferramenta de crédito próprio, né? Fundeado pelo varejista, e eles utilizam ali nossa stack de tecnologia para fazer a gestão desse produto, ofertar ali as melhores soluções para o cliente. Então, em linhas gerais, acho que essa é minha apresentação aí. Muito legal. Eu fico sempre feliz quando o convidado se apresenta de uma maneira geral, falando dos filhos, da família, porque por trás de qualquer grande empresa tem um ser humano e por trás de um ser humano tem família, hobbies, etc. Né? Com Então, muito certeza, bom. com certeza. É muito bacana também essa experiência com a DOC, um grande player aí que a gente pode mencionar, né, nesse mercado de fintechs. E começando esse nosso bate-papo, fazendo um raciocínio para você comentar um pouco em cima, né? Que essa questão justamente de meios de pagamentos é muito interessante, né? Você volta ó, uns 10, 20 anos atrás, era uma outra estrutura totalmente diferente, né? Então a gente tinha lá dinheiro, aí vem o cartão, aí depois vem DOC, TED. E assim, parece que da pandemia para cá foi uma aceleração que as pessoas nem lembram de como era tudo antes, né? Então hoje é Pix, é cartão com aproximação, é fintech, e você tanto com a sua experiência DOC, agora quanto RPE, queria que você comentasse um pouquinho como que você tem visto esse acelerar justamente dos meios de pagamentos em função da tecnologia que cada vez mostra mais benefícios para a gente. Sim. Não, é legal essa pergunta, Vitor, porque ela permite uma resposta bem ampla, né? E eu, particularmente, eu sou um entusiasta da indústria, né? Então, provavelmente eu vou falar com muita paixão aqui, mas a indústria de pagamentos, primeiro que o Brasil é uma referência, é um case mundial, né? Na indústria de pagamentos, não à toa, o modelo Pix está sendo replicado por vários países no mundo, mas se a gente olhar por outros prismas aqui, né? A gente tem um órgão regulador muito atuante, né? Então, um Banco Central muito atuante. A gente tem uma indústria muito bem definida, né? Com adquirentes, acquirers, né? Emissores, merchants. A gente tem as regras muito claras.
né, definidas aí pelas próprias bandeiras e por outros agentes. Isso dá uma segurança para o mercado, e ele permite que haja, né, que ocorra um dinamismo, né? Então, se a gente for analisar, o meu pai, ele foi gerente de banco por um período. Por um período não, por um longo período, mas na minha cabeça é um período pequeno, porque eu me recordo de algumas coisas ali, eu era muito pequeno, mas eu me recordo muito da história do cartão lá do carbono, né? Então, eu lembro que ele levava para casa essas máquinas, porque ele tinha que receber o pagamento ali no carbono, ele fazia a compensação bancária, eu me lembro demais disso, dele falando dessa história da compensação bancária, que depois de muitos anos eu vim entender o que era essa compensação. Então, o mercado ele evoluiu muito no Brasil ao longo desses últimos anos, com muita tecnologia, né? Tem dois benefícios aqui que me vem à cabeça nesse momento, né? O primeiro, o benefício para o usuário, né? Então, hoje nós temos uma jornada de pagamento completamente fluida, né? Todo mundo aqui provavelmente que está nos assistindo deve ter um cartão lá na sua wallet do seu smartphone que consegue fazer um pagamento ali no crédito, no débito de maneira muito rápida, sem tirar nada do bolso. Talvez as pessoas não saibam, mas ali por trás dessa transação existem várias etapas, né? Vários agentes, existem várias tecnologias até que aquele slip ali da maquineta ele suba, ou então até que aquele nome transação aprovada ali no PINPAD ele parece tem muita tecnologia ali por trás para que em milissegundos aquela transação aconteça. Então a primeira vantagem clara assim para mim é para o usuário, e provavelmente isso tende a continuar, né? A gente vai ter agora o Pix por aproximação, a gente tem o Pix cresceu demais, né, no mercado, então a gente vai ter agora também o Pix por aproximação, que o Pix ainda tem uma jornada talvez não tão boa quando comparado com o cartão de crédito, né, com o cartão de maneira geral, mas essa curva ela tende a se igualar ali, aí o próprio mercado vai dizer para onde vai, para quem vai crescer mais, enfim. Aí tem uma outra discussão aqui, né, sobre crédito ou dinheiro, aí é uma discussão que talvez a gente chegue aqui na própria conversa. E o outro benefício que eu vejo com a evolução desse mercado é a possibilidade de players como a RPE e como tantos outros. A gente citou o DOC, mas, cara, a gente pode puxar uma lista aqui infinita de players no mercado nacional, no mercado latino, principalmente. Mas eu falo mais de Brasil porque, de fato, é a economia mais pujante aqui da nossa região. Permite que esses players eles atuem em várias camadas e oferecendo vários serviços para a indústria, né? Então, hoje não necessariamente um player ele tem que ser só um adquirente ou tem que ser só um próprio emissor. Então, tem que ser uma instituição de pagamento. Então, é possível você, como um agente, atuar em vários segmentos da própria indústria e, obviamente, fomentar negócio e gerar receita, né? Que no final das contas toda empresa precisa. Então, isso acho que esses dois benefícios ali me vêm à cabeça como algo que realmente ajudou e melhorou muito o mercado. Tem um fato curioso de realmente essa questão, curioso não, né? Assim, o curioso não é o adjetivo melhor, mas tem esse fato que da pandemia para cá, os pagamentos, né, eles cresceram muito. O mercado de cartão de crédito, na realidade, o mercado de cartões, ele cresce ano a ano. Isso é fato, né? Eu não vou saber falar com precisão, mas existe um número, né, da ABECS, da Associação Brasileira, né, de Comércio Eletrônico, que são uma quantidade muito maior de cartões emitidos para a população economicamente ativa, né? Então, as pessoas têm muitos cartões. Isso dos cartões que a ABECS registra, né? Porque, por exemplo, os cartões que a RPE processa são cartões, a grande maioria private label, eles não estão nem na ABECS. Então, provavelmente as pessoas têm mais cartões ainda. E atrelado a isso, com o advento da pandemia, que as pessoas passaram a ter a necessidade de consumir mais por canais digitais, de consumir por aproximação. Então, a quantidade de cartões ela cresceu muito. Por outro lado, não obstante a isso, a quantidade e os volumes de dinheiro, moeda que ainda circula na economia brasileira é absurdo, né? Então, ainda existe um percentual maior do que os próprios cartões em dinheiro espécie, porque, de fato, a gente tem uma cultura e um país muito plural, então é muito normal
muito normal as pessoas ainda usarem dinheiro fora dos grandes centros, né? O dinheiro papel. Assim, a gente aqui em São Paulo, a gente brinca muito, né? Que existe um São Paulo fora da Faria Lima, e esse São Paulo fora da Faria Lima, que é onde a RPE realmente está muito mais inserida, existe sim o pagamento em papel moeda. Para os varejistas, por exemplo, a gente sabe que o varejista tem um custo altíssimo de transporte de valores, porque são muitos pagamentos que são recebidos com papel ainda também. Então, assim, eu acabei dando uma resposta bem ampla, mas eu acho que a pergunta tem esse objetivo mesmo, né? Foi bem nesse sentido, você tangenciou super bem, já até vou pegar alguns ganchos. Eu também vi essa pesquisa da Bex, não lembro certinho o número, mas eu falei, pô, antes as pesquisas eram mais, pô, tem mais celular do que brasileiro, agora é isso, né? Pô, tem mais cartões do que brasileiros, efetivamente. Você citou um ponto que a gente também aqui do lado da Fincat é super fã, gosta bastante, que é a posição que o Banco Central vem tomando até então com essas inovações. Vou até aproveitar o momento, até para fazer uma pergunta um pouquinho repaginada, mas que para a gente aproveitar o gancho. O Banco Central está trocando agora, né, de presidente, o Galípolo está assumindo. Se por acaso ele assistir esse nosso bate-papo, né, quais votos, quais desejos, o que você espera desse mandato dele encabeçando o Banco Central, nesse sentido mais de tecnologia, inovação, meios de pagamento? Olha, assim, essa sua pergunta é legal, né? Imagina se você pode mandar uma mensagem para o presidente do Banco Central. Sabe, eu tenho no LinkedIn, quem sabe ele Pois foi em é, pois caminho. é. Pô. Cara, assim, eu não tenho, de maneira bem assim sincera, eu não tenho, falando da indústria de pagamentos, eu estou me atendo aqui à pergunta, a indústria, longe de mim querer polemizar aqui essa mensagem, a mensagem poderia ter vários vieses aqui, mas olhando para a nossa indústria, eu realmente, o meu desejo é que todo o roadmap que tem de melhorias e de evoluções para que o Banco Central traz, que ele continue. Ainda tem várias questões ali que podem ser melhoradas, a próprio parcelamento à vista ou a prazo, parcelamento emissor, parcelamento logístico, tem várias possibilidades ali de evoluções, mas o Banco Central tem feito um trabalho muito bom, que de fato permitindo que várias empresas estejam atuando nesse mercado, das mais características possíveis, das mais naturezas jurídicas possíveis, né? Então, assim, meu desejo é que a agenda ela continue, que o roadmap ele siga e ele que continue, porque de fato é um exemplo até para a RPE e para várias outras empresas, né? Você tem um roadmap claro, onde os prazos são definidos, onde os prazos são expostos, são discutidos com os agentes, né? Vários momentos o Banco Central, eu presenciei alguns momentos o Banco Central consultar a própria DOC sobre determinadas situações que acontecem no dia a dia e que eles precisavam entender quem é o merchan, quem é o emissor, né, onde está o risco, né, uma própria compra numa ferramenta ferramenta de pedido de comida, por exemplo, né, então o agente que está intermediando, ele é o merchan ou o merchan é o restaurante? Então, para o Banco Central, esses entendimentos, eu vi isso acontecer. Então, isso é uma característica que eu acho que o banco não pode perder. E eu acredito que não vai perder. Eu acho que o Banco Central tem muitos problemas maiores para resolver do que exatamente da nossa indústria. Então, eu acho que, nesse aspecto, eu acredito que eu e todo o mercado está tranquilo, que eu acho que a gente segue com boas agendas com o Banco Central, sim. A gente também por aqui tem essa mesma visão, damos nosso voto de confiança, também nos colocamos à disposição, né, como você disse, das consultas que eles fazem com os players, tudo. Continuidade, achei isso que você falou, o menor dos problemas que eles têm, né? Estava olhando o site de vocês, lá da RPE, aí trazendo alguns números super legais, super grandiosos, né, para mostrar ao pessoal de casa. Você até já comentou mais de 70 clientes, mais de 5 milhões de contas ativas, mais de 250 milhões de reais transacionados por ano. Olhando um lado mais prático aqui, né, para o pessoal de casa que nos acompanha, o varejista ou um consumidor, como que funciona a solução da RPE, como que eles podem se inteirar mais, entrar em contato? Sim. Você me provocou, esse número está bem desatualizado. Assim, eu falo porque às vezes até no site da Fincat também alguns números ficam desatualizados, então até se você mas é trazer importante a gente falar sobre essas métricas. Assim, a RPE, hoje nós processamos, esse ano a gente processou, 2024, mais de 15 bilhões, né, de volumes de reais, né, transacionaram ali na nossa solução.
São hoje mais de 7 milhões de contas ativas, né? Eu entendo conta ativa, a conta que tem ao menos uma movimentação financeira no mês, seja uma parcela, seja uma compra, né? A ativação de uma compra. Isso dividido por vários varejistas, a gente tem varejistas maiores, varejistas menores, mas por característica, falando primeiro em característica de solução, né? A solução ela é uma solução totalmente cloud, totalmente parametrizável e totalmente white label na essência, né? Então, da mesma forma que eu atendo um torra-torra, eu atendo um supermercado Queiroz lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, práticas completamente diferentes, públicos completamente diferentes, produtos diferentes, mas dentro da mesma solução, cada uma parametrizada, configurada de acordo com o que aquele varejista quer oferecer. E aí a gente cai no segundo ponto, né? Qual é a diferença da RPE para um administrador ou para uma financeira de mercado? Não sou eu que dito as regras de crédito, né? Não sou eu que dito as regras de cobrança, nem sou eu que dito as regras de taxas e tarifas, condições comerciais daquele produto. Toda essa regra está na mão do varejista, né? Então a gente sempre brinca, a gente sempre fala que o game é seu, varejista, né? Então você que vai ganhar dinheiro com esse negócio, ou você que não vai ganhar dinheiro com esse negócio, você que vai aumentar relacionamento com esse negócio, né? O negócio está na mão do varejista. Eu falo dessa questão financeira e de relacionamento, porque de fato o negócio ele gira sobre isso, né? Operações de crédito, em geral, elas giram entre monetizar, na grande maioria, e tem varejistas que eles não buscam só a monetização, eles buscam também aumentar o relacionamento com o cliente deles, né? E aí a gente pode também depois discutir um pouco mais por que aumenta esse relacionamento. Mas o fato é que a RPL é uma solução, é uma plataforma de tecnologia, um ecossistema, one stop shopping, né? Hoje a gente brinca que quando a gente escutou a primeira vez esse termo, lá meados ali 2016, 17, não entendia muito bem o que é que a gente ainda como conductor, né, lá antes de DOC, a gente não entendia bem exatamente esse termo assim na prática, entende a mensagem que quer passar, mas não entendia na prática, mas hoje a gente realmente respira isso, né? O varejista, o nosso cliente, ele pode, com a RPE, ter desde uma solução de captura de propostas, seja no cartão, seja no CDC digital, passando por aplicativo, passando por motor de crédito, passando por comunicação digital, chatbot e até ferramenta de gestão de cobrança, ferramenta contábil, BI, tudo dentro dessa stack. Então, de maneira mais resumida, seria essa aí a atuação da RPE hoje. Muito bacana. E acho que um ponto bem interessante, né, que tangencia tudo isso que a gente está falando, é entender o comportamento do consumidor, né? O varejo tem essa conexão muito forte. Você até comentou, pô, a solução pode trazer até vantagens no relacionamento com esses clientes, acaba gerando também receita. Então, se você fosse fazer um pitch, vamos dizer assim, né, para os varejistas, quais seriam as vantagens, né, de trazerem para dentro de casa a solução de vocês? Sim. Cara, assim, até para eu vou falar para o varejista, mas até antes, né? Assim, no começo eu estou fazendo fazendo isso desde 2016, na realidade um pouquinho antes, né? Mas eu comecei de fato aí buscar projetos, mais para a parte comercial ali em 2016. E é interessante que no começo, nos primeiros 2, 3, 4 anos ali, até acho que 2020, quando a pandemia começou, eu tinha muito a primeira fase da conversa com o varejista passava muito em explicar para ele o negócio, né? Pô, ó, de fato o beabá, porque o varejo ele é uma arte de comprar bem e vender bem, né? Mas quando a gente fala de dar crédito, o varejista em geral tinha aquele, né, aquele fio na barriga ali de, pô, será que eu vou fazer isso? Ou eu vou, enfim, pode quebrar meu negócio e tal. Hoje, a gente tem uma conversa nesse aspecto mais simples, né? O varejo ele já entende que ele precisa ter uma ferramenta de meio de pagamento. E aí ele entende quais são os caminhos, né? Se quer ter a própria ou ter uma parceria com a financeira. E aí começa a discussão, é aí que o negócio começa a ficar animado, né? Dando uma mensagem ao varejista que eventualmente esteja aqui nos ouvindo, e espero que o máximo possível, e a gente vai trabalhar para isso. Primeiro ponto a mensagem começa um pouco de trás para frente, que cara, você pode dar um cartão de crédito, um CDC,
Você pode, você consegue e você não vai quebrar. Né? Existem milhares de varejistas no Brasil com ferramenta de crédito próprio. Primeira mensagem é isso. Óbvio, isso vai te exigir disciplina, isso vai te exigir mão de obra qualificada, porque no final das contas a gente está falando de uma operação financeira, então você precisa ter uma pessoa que entenda de risco, você precisa ter uma pessoa que entenda de cobrança e você precisa ter uma pessoa que entenda de produto financeiro. Você vai precisar de um pouco de capital, principalmente no primeiro ano, e principalmente se você trabalhar da forma que a gente busca que os clientes trabalhem, que é seguindo a legislação correta, seguindo uma PDD, né, PDD é uma provisão para devedores duvidosos, ou seja, uma proteção financeira para que você não realmente quebre com esse negócio. Se você seguir ali o negócio, você vai precisar de um capital, principalmente nesse primeiro ano. Depois a coisa tende a ficar equilibrada e você começa a ver resultado financeiro disso. E, para mim, sem dúvida, um dos principais pontos que é você passa a ter um relacionamento muito mais próximo com o cliente. Porque a partir do momento que você tem esse produto financeiro com uma financeira, a participação do teu cartão, do teu produto dentro do teu negócio, da tua negócio mercantil, do teu varejo, ela vai ser muito tímida, falando aqui de maneira geral, né? Óbvio que tem as exceções, mas ela vai ser mais tímida do que se ela for uma operação sua, porque com o passar do tempo, o negócio não é seu. O negócio ele é de um parceiro. Você até está sendo remunerado de alguma forma, mas não é exatamente o teu negócio, né? Então eu sempre brinco, faço uma metáfora com a pizza. Você pega uma pizza de 8 pedaços, você pode no máximo comer 3 pedaços dessa pizza. Se você fizer uma parceria mais agressiva, se você tiver um engajamento, mas você nunca vai comer a pizza inteira, porque você vai estar sempre tendo que dividir com o parceiro. Quando você tem uma operação própria, você tem a pizza toda para você. E você aumenta o relacionamento com o teu cliente, porque o cliente do varejista, em geral, a maior parte, não todos, obviamente, ele é um público CDE. Então, esse público ele tem uma demanda por crédito e ele sabe que se aquele supermercado, aquela loja de calçados, aquela loja de material de construção, concedeu o crédito para ele, avaliou e deu o crédito para ele, para que ele realizasse um sonho, para que ele comprasse o presente do filho, para que ele, enfim, faça aí a feira, o mercado, a compra da comida de acordo com a região do país, né? Faça ali o seu supermercado do mês, é porque aquele varejista ele realmente quer ter um relacionamento com você, com uma pessoa física, né? E aquela pessoa física, ela tende ali a fazer, sim, a honrar o pagamento. Óbvio que existe um índice de inadimplência no Brasil, e aí a gente pode explorar isso, mas o cliente ele vai se sentir tocado e ele vai ter um maior relacionamento com o varejo. Eu posso te falar isso porque a gente vê isso aqui muito forte nos clientes. Quando a gente faz comparações, quando a gente tem um cliente que sai de uma operação com um parceiro para uma operação própria, clientes que têm operação há mais de 25 anos aqui com a gente tem um cliente que tem mais de 25 anos, que esse cliente está com a gente aqui com outras empresas, né? A gente é resultado de várias aquisições, então esse cliente está com a gente há muitos anos. Então, essa mensagem que eu gosto de passar para o varejista é muito nesse sentido, né? Primeiro, você consegue, você tem capacidade técnica para fazer isso, vai te exigir algumas coisas, mas você consegue. E o segundo ponto é que você tem o cliente, você passa a ter o cliente muito mais seu do que se o cliente está você tem essa operação com uma parceria financeira, entendeu? Então, acho que começa por aí a conversa, né? Muito bom. Antes até da gente já partir para as considerações finais, aproveitando essa sua resposta, se você quiser já deixar algum contato, site, rede social para o pessoal que está interessado avançar com vocês, fica à vontade. Legal. O nosso LinkedIn, né, que a gente usa mais é o RPE Tech. Tá lá no LinkedIn, tem os nossos contatos, as nossas publicações ali, um pouco de conteúdo. Agora, nesse 2025, a gente provavelmente vai gerar ainda mais conteúdo, gerar blog, e gerar mais conteúdo, gerar mais relevância a nível de conteúdo para o varejista. O varejista que queira fazer uma estruturação, fazer uma modelagem financeira para entender esse negócio, entender onde ele ganha dinheiro, o quanto ele precisa investir, quanto tempo ele precisa para ter esse negócio equilibrado, toda essa modelagem financeira, até antes mesmo da ferramenta, antes mesmo da parte de comercial aqui, falando da ferramenta da RPE, ele
pode entrar em contato, ele deve me procurar o time comercial aqui para que a gente possa fazer esse estudo e, enfim, deixar na mão dele para ele estudar e pensar como é que ele pode fazer isso. Então, falando de contato, a gente tem o LinkedIn, a gente tem o Instagram, varejista de qualquer região do país, provavelmente você tem supermercados ou varejos de moda próximo a você, que você tem relacionamento, que são parceiros, há uma grande chance desse varejista também utilizar RPE, então você também consegue chegar na gente através dessas indicações, e aproveita, valida ali nosso serviço. Então, acho que esses são os principais contatos aí, Vitor. Muito bom, a gente depois deixa na descrição do vídeo para o pessoal seguir. E Pedro, para a gente fechar, aproveitando agora o comecinho de 2025, queria que você deixasse, né, a sua expectativa, seja dentro de casa RPE para o ano, ou também para o mercado de pagamentos, mercado de fintechs. Legal. Cara, a minha expectativa, ela não tem como não ser afetada pelo aspecto macroeconômico, né? Porque no final das contas, estamos aqui no mercado financeiro e a gente provavelmente vai ter um ano mais difícil, de economia mais retraída, por todas as questões que a gente já sabe, juros e etc. Por outro lado, nós viemos de um ano muito positivo no que tange a recuperação de crédito, principalmente para os emissores, né? Então, e não vou entrar no mérito, mas de uma forma factual, a gente tem muito mais capital na economia, a gente teve redução dos índices de desemprego, a gente teve um crescimento do PIB dentro de uma realidade do Brasil, né? A gente está falando de um crescimento de uma realidade do Brasil, não de uma realidade de outros países, mas a gente tem alguns elementos positivos também, e eu acredito muito, Vitor, na proatividade e na capacidade transformacional que o varejista ele sempre tem, né? Ao longo, isso não é a primeira vez, né? Juros altos ou qualquer tipo de dificuldade, o varejo ele convive com isso, né? Ser varejista já é uma dificuldade por si só. Então a gente tem mais um ano para enfrentar e mais um ano para passar, e as expectativas elas seguem muito boas, né? A gente tem observado uma movimentação muito forte de players brasileiros se consolidando e buscando operações de crédito próprio, né, muito como um cross-sell ao negócio principal. Acho que esse é o X da coisa, né? O varejo global, ele tende a buscar alternativas para aumentar suas margens. O varejo brasileiro não é diferente. E uma dessas alternativas, sem sombra de dúvidas, é uma operação financeira própria, é a pizza toda para ele, né? Então, a gente acredita que vai ser um ano, sim, de crescimento, de operações nascendo. A gente tem boas conversas, coisas muito interessantes avançando aqui. E a nossa expectativa é a melhor possível. Dentro da RPE, a gente acredita que seguiremos crescendo. Os nossos clientes cresceram bem agora em dezembro. Dezembro, em geral, é um mês muito bom. Então, a gente tem uma expectativa muito boa para 2025. Vai ser um ano de muito trabalho, de muita pressão, mas de muita atenção, e com muitas oportunidades, como sempre é. Acho que a expectativa é a melhor possível. Com certeza. Sempre temos desafios, né? Sempre temos coisas que a gente precisa superar, mas até pegando essa palavra que você usou, é aproveitar oportunidades, né? Ainda mais esse aspecto que a tecnologia se une ao varejo, ao sistema financeiro, tudo. Então, vamos aproveitar e transformar esses limão em boa limonada, né? É isso aí, é isso aí. O brasileiro acho que sabe fazer muito bem isso, né? Tem que transformar o limão na limonada e no final ainda tirar um selfie. Tem que estar. Tem que aproveitar, né? Mas muito bom, viu, Pedro? Fiquei muito feliz aí com a sua participação. Acho que trouxe uma visão muito bacana para o pessoal de casa. Tenho certeza que quem ainda não conhece a RPE vai, de alguma forma, ter acesso a esse nosso conteúdo, vai entrar no site, vai se conectar com você no LinkedIn, porque realmente, como você disse, a gente sempre conhece alguém, ou seja perto de casa, seja um parente que tem lá um varejo e pode aproveitar para crescer junto também com as possibilidades que o mercado traz para a gente, né? É isso aí, é isso aí. Muito bom, Pedro, brigadão, viu? A gente fica aqui de portas abertas para um próximo papo, já que é um mercado em constante evolução, então sempre tem assunto novo para trazer, novidades sobre o mercado em si, sobre a própria RPE, a gente fica aqui à disposição. Tá, joia. Eu que agradeço, Vitor, mais uma vez o convite, e sim, seguimos à disposição também.
Combinado. Pessoal, então não deixem de compartilhar esse conteúdo com amigos, parentes, colegas de trabalho. Também deixar o like aqui no nosso canal, se inscrever, também seguir as redes lá da RPE, para estar antenado sempre nesse aspecto que acaba influenciando tanto os negócios quanto as nossas finanças pessoais, né? E com isso, então, a gente encerra esse primeiro bate-papo do ano com o Pedro. Pedro, até uma próxima, então. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau.